Olá, hoje eu quero conversar com você sobre vícios e compulsões na quarentena. Nós temos percebido um aumento significativo no consumo de bebidas alcoólicas, na utilização do tabaco, e também um aumento no índice de violência doméstica, seja violência contra a mulher, seja violência contra a criança. Nós temos percebido um aumento grande nesse período onde as pessoas estão passando mais tempo dentro de casa, convivendo mais juntas, né, com essas limitações todas de saída, e isso tem favorecido um aumento da ansiedade, um aumento no surgimento aí de transtornos e de vícios que as pessoas às vezes até já tinham antes ou já tinham uma tendência, mas nesse momento se tornam muito mais evidentes, né? Então, os vícios, as compulsões, são comportamentos sobre os quais a pessoa não tem controle, ela tem dificuldade de controlar, de colocar um basta, né? São hábitos repetitivos que trazem um grande prejuízo para a própria pessoa e também para as pessoas que convivem com ela. Então, no caso dos vícios, a gente poderia citar aqui o álcool mesmo, né? O cigarro, as drogas, ao vício também em medicamentos, seja medicamentos para dormir, sejam calmantes, aos vícios associados à pornografia, à área da sexualidade, aos vícios associados à internet, à utilização de computador, de celular, de smartphones, de redes sociais, e também os vícios e as compulsões associadas à alimentação. Lembrando, né, que as compulsões são comportamentos que muitas vezes são acompanhados de pensamentos obsessivos, né? São pensamentos persistentes e que fazem a pessoa ter uma tendência de repetir aquele comportamento por alguma coisa que ela já colocou previamente na sua mente, né? Por exemplo, nós lidamos agora com essa compulsão associada à limpeza, né? Algumas pessoas já têm um transtorno que se chama TOC, transtorno obsessivo compulsivo, bastante conhecido, que pode se manifestar de várias formas, com vários comportamentos, mas nesse momento bastante associado à limpeza. Então a pessoa cria ali rituais, né, a partir de um pensamento, de uma necessidade de manter, né, as suas coisas limpas. Ela vai se sentir, ou pensa que vai se sentir mais segura se tudo, né, o que estiver à sua volta, ela sentir que está limpo, que está higienizado. Então passa a fazer isso de uma forma exagerada, compulsiva, tudo aquilo que vem de fora para casa ou a própria casa, né, mantendo aí extremamente limpa ou exageradamente limpa, e ainda com relação ao próprio corpo, né? As suas roupas, ao seu corpo, as mãos, isso feito de uma forma além, né, daquilo que é razoável, que é aceitável e necessário até para se proteger, né? O vício, a compulsão alimentar, ela vem a partir de uma sensação também de fome, que não é a fome propriamente, né, mas uma necessidade de se alimentar, uma necessidade de uma vontade forte, né, de comer, sem que o seu corpo esteja naquele momento precisando, né? Isso é relatado aí até pela própria facilidade nesse momento de acesso à cozinha, de acesso à geladeira, as pessoas estão mais tempo em casa. Então, quem tem a tendência de transferir aí as suas ansiedades para a alimentação vai fazer isso de uma forma muito mais frequente e prejudicial, né, para si mesma. Ao medo aí de pegar a doença, várias dessas ansiedades têm origem em medos, em fobias, né? O medo de pegar a doença, o medo de alguma coisa ruim vai acontecer, o medo de perder o emprego, né?
Então, tudo isso tem elevado a ansiedade, feito as pessoas repetirem alguns comportamentos na tendência de tentar aliviar, né, essa sensação, esse sentimento e trazer um pouco mais de segurança. Como essa segurança não vem, né, porque na verdade não está baseada no comportamento, a pessoa então continua repetindo aquilo ali porque nunca vai ser suficiente, né? Então, a necessidade de buscar ajuda aqui. Cada caso, cada pessoa é diferente da outra, então nós precisamos avaliar individualmente qual é o caso, como, né, se enquadra aí a estrutura da pessoa, entender direitinho as origens, né, as raízes das suas ansiedades, do transtorno, e aí a gente vai tratar para trazer um equilíbrio para a pessoa aprender, né, a controlar o seu comportamento, utilizando, né, a sua mente, utilizando a própria razão, né, o pensar sobre, para conseguir aos poucos controlar esse comportamento, né? Em muitas situações, talvez boa parte delas, a gente acaba fazendo um trabalho paralelo com o psiquiatra, com a utilização de medicação, né? Mas extremamente necessário para trazer um pouco mais de conforto, de alívio para quem está sofrendo com esses vícios e com essas compulsões nesse momento, né? Algumas situações são bem específicas, como o álcool, por exemplo, né? Então há necessidade depois de um direcionamento, de um entendimento melhor como se tratar dessa área, né? Agora, sobre as áreas associadas à sexualidade, né? Aqui tem também algumas origens associadas a feridas emocionais, a vícios também, a ansiedade, e é bastante complexa, né, a questão da sexualidade, mas precisa ser entendida também, precisa ser expressada, para que a pessoa possa aprender a tratar da sua própria sexualidade de uma forma mais saudável, né, onde ela não prejudique nem a si mesma e nem quem está à sua volta. Agora, vale lembrar, né, que quando se associa aí a sexualidade com violência, né, ou a própria violência em si, seja a violência física ou a violência sexual, isso também é crime, né? Então não é algo aceitável, não há uma justificativa para que isso aconteça, né? Não deve acontecer, e as pessoas que estão sendo vítimas de algum tipo de abuso, elas precisam ter a coragem de denunciar, né? Há caminhos aí para se fazer isso. Eu sei que não é fácil ter essa coragem, mas pelo menos com alguém, né, para começar esse processo, você precisaria conversar, acionar alguém mais próximo, que vai ajudar, que vai direcionar, associar algum profissional aí, né, psicólogo, que possa também te dar uma orientação, mas essas situações não são aceitáveis, né, a gente precisa lidar adequadamente com elas. E para quem está, né, se identificando aí, né, nessa questão dos vícios, você precisa admitir. O primeiro passo, né, para buscar ajuda é admitir, é reconhecer. E a gente sabe como é difícil para a pessoa que tem um vício entender que aquilo é um vício, né? Porque para ela passa a ser uma rotina, um ritual, algo normal. É muito difícil para a pessoa aceitar que aquilo é um vício, né? Que é algo que está além do controle, porque de uma forma geral a pessoa tem a tendência, né, de achar que ela pode parar a hora que ela quiser. E a gente sabe que não é assim, né? É algo realmente mais forte, por isso a necessidade de buscar ajuda, mas primeiro precisa admitir, né? Reconhecer que trata-se de um vício, que há um prejuízo, né? Procure observar aquilo que acontece à sua volta, procure observar o que você está fazendo com você mesmo, né? E buscar ajuda, não tenha receio disso, porque você vai poupar ali muito sofrimento quanto antes você buscar ajuda, ok? Então, esses são os recados aqui
dentro desse assunto que eu gostaria de passar para vocês, né? Estejam atentos aí a si mesmos, ao seu próprio comportamento e aquilo que está acontecendo com as pessoas à sua volta, porque alguém pode estar precisando de ajuda, seja você, seja alguma pessoa muito querida sua, né? Atentos às crianças, né? Aos adolescentes também, que às vezes têm dificuldade de falar, não sabem como expressar aquilo que eles estão vivenciando, muitas vezes em oculto. Então estejam atentos, né? Procure observar, procure conversar com eles, qualquer coisa que você perceber, né, de diferente, qualquer sinal, porque realmente há sinais, né, de mudança de comportamento, há sinais que são claros, que vão indicar para você que tem alguma coisa errada, né? Então fique atento a isso, porque às vezes as maiores vítimas, né, acabam sendo aqueles que não têm em si ali instrumentos para poder reagir. Um adulto às vezes também se vê nessa mesma situação, né? Mas aí ele tem um pouquinho mais de condição de saber discernir o que é certo, o que não é. A criança muitas vezes não tem, né? Dependendo da forma como acontece o abuso, ela pode achar que aquilo ali é um carinho, que é uma coisa normal e não é, né? Então fique bastante atentos aí, pais e familiares, para que a gente possa cuidar um do outro nesse período, né? E que quando tudo isso passar, todo mundo esteja bem, né? Então não vamos esperar passar para depois buscar ajuda, tá bom? A ajuda pode acontecer e deve acontecer o mais rápido possível, ok? Muito obrigado pela sua atenção, espero estar te ajudando.